amigo ouvinte, quero lhe convidar a abrir a Bíblia em Jeremias 22, verso 29. Assim lemos nesta porção das Escrituras Sagradas. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Meu amado rádio ouvinte, nós sabemos que a nossa vida aqui é breve. A nossa vida passa como um conto ligeiro. É como a relva que cresce de madrugada viceja e floresce à tarde murcha e seca. Um conjunto de circunstâncias em que podem entrar experiências, mas geralmente muitas desilusões, fracassos ou amizades. Geralmente isso corrobora para levar o indivíduo ao vale da decisão. O homem tem que descer até esse vale em virtude de uma crise espiritual que se desencadeia em sua vida. É necessário que o homem desça do elevador até o vale da desolação, pois sabemos que a crise tão intensa tem sido como um furacão que destrói e reduz a escombros o que se construiu com muito carinho e com grandes sacrifícios. Deus permite que o homem, tendo os celeiros cheios de grãos e o cofre a transbordar de ouro, é possível que Deus permita que esse indivíduo passe fome e que eu não me refiro fome de alimentos, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Deus faz com que a riqueza não outorgue ao mortal a alegria de viver, a fim de que a alma conclua que não só de pão viverá o homem, que nem só de riquezas depende a felicidade. O proprietário da Mercedes-Benz reclamava com o Dr. Jairo: Jairo, eu não tenho paz. Não adianta, eu tenho tantos recursos materiais, mas eu não gozo de paz. O reflexo da crise da alma que chegou ao vale da decisão penetra até os nossos ossos e envolve todas as relações e as funções do corpo. Quando o indivíduo está sem paz, o alimento perde o sabor, o sono esconde-se qual fugitivo, o trabalho não mais alegra, a própria terra parece ameaçar afastar-se do indivíduo. Certo que, cedo ou tarde, a alma exige uma resposta clara às perguntas que formula. Sendo criatura de Deus, não se conforma com a vida vazia de santidade e plena de pecado, e por essa razão pergunta: será que não haverá um ideal que transmita um sentido mais nobre e mais doce à vida? Alguém pergunta. No vale da decisão, o Espírito do Senhor responde a esta pergunta e indica o caminho da vida, quando aponta para Jesus como alvo supremo, o ideal de todas as aspirações de santidade e perfeição. O homem que lê as páginas fulgurantes do Evangelho de Cristo e atenta para os princípios sublimes dos ensinos do livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ao fazer um confronto da sua conduta com a norma ali estabelecida, sente-se julgado. Aí o coração perde o sossego, a visão do pecado acompanha-o e a consciência deseja redimir das muitas faltas cometidas. A convicção de derrota é profunda, o passado é apenas um quadro sombrio e triste. Quando o homem atinge profundezas tais no vale da decisão, alcançou a encruzilhada dos destinos. E o Espírito de Deus denuncia as faltas do passado para que sejam abandonadas e indica a senda gloriosa do futuro a ser percorrida. Nessas circunstâncias, se o Espírito triunfar sobre a carne,
e o homem escolher o caminho da liberdade, a entrada do céu, as cadeias do pecado e os sentimentos de incredulidade serão reduzidos a pó. A bandeira da paz fluirá no coração e na vida, e a alma cantará a canção da vitória. Numa expansão de alegria impossível de se descrever. O nosso vocabulário é paupérrimo para descrever a alegria indizível e cheia de glória para aqueles que humildemente reconhecem perdidos, arrependem-se dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. No vale da decisão, sepulta-se a vontade humana e ressurge o desejo de reconquistar um lugar entre os santos do Senhor. É lá no vale da decisão que silenciam as vozes dissonantes e inexpressivas, irrompem os clarins da justiça, numa saudação de júbilo à nova vida que surge e ao novo ideal que desponta da decisão da escolha sublime de viver para Deus. Se estás, meu amado rádio ouvinte, no vale da decisão, é importante que você tome agora mesmo uma decisão por Jesus Cristo. E você nunca mais vai ser o mesmo. Vai poder cantar: ó dia alegre em que Jesus minha alma para si chamou e me fez ver na sua cruz o preço que por mim pagou. Sou feliz. Queria tanto ter pregado para o dono da Mercedes, mas eu não o conheci. Dizer para ele que a felicidade se encontra em Jesus. Em Jesus, o homem desfruta de paz, de gozo, de regozijo, de integridade, frugalidade, altruísmo, denodo, dedicação. É em Cristo que se aprende tudo isso. Quando o indivíduo reconhece-se pecador, arrepende e crê no Evangelho. Para muitos, a vida cristã representa a privação de todas as alegrias. Eu falei isso há pouco tempo aqui no rádio. Acha que ser crente é um estado de sofrimento deprimente, do afastamento de todas as diversões ilícitas. Alguns julgam infeliz o homem que abraçou a revelação sublime da graça salvadora e trocou o narcótico dos prazeres terrenais pelo elixir eterno da salvação. A deficiência espiritual e a ausência do verdadeiro gozo na vida dessas pessoas concorrem para que elas formem um conceito errado da vida de comunhão com Deus e contribuam para que julguem os outros pelo mesmo padrão de vida insípida e pecaminosa que professam. Se é possível haver gozo e prazer sobre a terra, esse gozo e esse prazer existem realmente na vida de fé, na vida de contínuo contato com Cristo. O fundo escuro que o mundo apresenta serve para nele se esculpir, desenhar e realçar as cenas sublimes operadas pela graça de nosso Deus. As virtudes de Cristo na vida dos homens salvos, a qual resplandece sobre as ações corruptas e vis que se multiplicam no mundo. Não há alegria maior, nem gozo mais perfeito do que o da alma redimida, lavada e salva, a quem o pecado já não domina mais, que provou os frutos da terra prometida, que despertou para a verdadeira vida e agora, em lances de liberdade, proclama a outros as mesmas virtudes, a mesma verdade que salva, o mesmo gozo que desfruta na terra, mas os homens se recusam a aceitá-lo, resistem e teimam em não experimentá-lo. Deus jamais privou o homem de sua liberdade. O livre-arbítrio está presente na Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. E do privilégio de desfrutar a vida. No seu plano está incluído o deleite perene da alma. Satanás consegue enganar a muitos, dizendo-lhes que na vida religiosa não há gozo, que a vida com Deus é destituída de alegria, até parece. Os cegos espirituais ignoram os atrativos da vida cristã e falsamente apregoam que é imenso sacrifício servir a Deus. É um sacrilégio servir a Deus, até parece. Sendo que Paulo foi peremptório quando assim expressou: portanto,
Aliás, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, o racional. A vida de fé é uma canção contínua. A vida de comunhão com Deus é um hino de louvor que entra pelos tempos e não cessa jamais na eternidade. A vida de servir é uma taça de gozo que transborda e transforma servidores e servidos. A vida de salvação é um tesouro tão precioso que não há cifras suficientes para avaliá-lo, porém é unicamente possessão da alma salva, lavada e redimida no sangue de Cristo. Pode haver maior gozo do que possuir um conjunto de tão transcendentes riquezas celestiais. Satanás, no afã de enganar as almas incautas, prende os corações, inventa uma série de diversões com as quais distrai momentaneamente as almas que gemem sob o tacão do medo, do pecado, e afirma que essa forma enganosa, esse gosto postiço, traz alegria ao coração. Até parece que carnaval e outras festas da carne traz algum deleite para a alma humana. Diversões que o mundo oferece não podem alegrar o coração que teme a Deus. São apenas uma justificativa para agradar e dar expansão, vazão à carne, pois o gozo momentâneo da diversão se apaga quando a diversão termina. Diversão é uma forma de obrigar a mente a fixar-se em determinados assuntos, que geralmente a alma repele e com as quais não tem qualquer comunhão. Especialmente a alma lavada no sangue de Cristo. A alma que depende das diversões para sentir alegria ainda está enferma pelo pecado e não provou o gozo do céu e nem sentiu a comunhão com Deus. Eu gosto da expressão de Pedro. Acaso há segurança nas multidões de chocarrices? Vês alguma esperança na multiplicação das frivolidades? Pode a alma descansar na ação infame das expressões chocantes que se proferem sem respeito e sem temor? Há edificação para o espírito no palavreado obsceno que é usado para diversão? Não, não há. Apesar disso, é nesse lodo moral que os homens procuram alegria. Quão triste é a alegria do mal! O povo de Deus não necessita fazer uso desses excitantes pecaminosos para sentir-se feliz e dono da perfeita alegria. O privilégio de pertencer a Cristo abre o coração à fonte inesgotável de inexplicável alegria e o testemunho vibrante e sincero de todos aqueles que se abebedaram dessa fonte. Há uma fonte sem igual que nos abriu Jesus, um secular manancial que desce ali da cruz. É uma afirmação eloquente de que na terra há gozo que vem do céu, gozo que sobrepuja, quer dizer, que excede todo o entendimento humano. A melhor forma de conhecer se há gozo na terra, se a vida cristã é realmente um caminho juncado da perfeita alegria. Sabe qual é a melhor forma de conhecer? Está em experimentar, viver como cristão e agir como cristão. No momento exato em que nós estamos pregando essas verdades, alguém poderá estar dizendo, mas não tem lógica. Eu não acho que crente é feliz. Sim, você pode pensar que o crente não gosta de felicidade. Mas é feliz, sim, quem tem Jesus. Porque quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E quem ama esse mundo, no céu não tem morada. Você pode agora mesmo ter um encontro pessoal com Jesus pela fé. E você poderá experimentar de uma alegria inefável e cheia de graça, crendo em Cristo e tornando-se salvo, redimido, lavado no sangue do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente. Amém.